Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Então perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Pois eles Lucas 23, Lucas 34, Lucas 34. Perdoa-lhes, Pai. 34. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Com estas palavras memoráveis, com estas palavras, Jesus, o Cristo, Jesus, o Cristo, triunfou, triunfou sobre todo escárnio, triunfou sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre toda estupidez, sobre toda estupidez daqueles que encontravam-se profundamente desprovidos de recursos, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, o triunfo do Cristo, a capacidade de viver uma vida exemplar, a capacidade de viver uma vida do berço a capacidade de viver uma ao berço, a capacidade de viver ao berço, uma coerência absoluta, não somente pregou, absoluta, mas vivenciou, testemunhou, mas vivenciou as suas palavras, oferecendo a si mesmo as suas palavras como sacrifício, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, o triunfo sobre a lógica do olho por olho, sobre a lógica dente por dente, sobre a lógica do triunfo sobre uma moral, sobre a lógica, triunfo sobre vazia, triunfo vazia, incapaz de proporcionar plenitude aos corações, plenitude aos corações, triunfo sobre o ressentimento, sobre a vingança, o ressentimento sobre a vingança, o ressentimento sobre triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a... Na ressurreição do Cristo, na ressurreição somos convidados a meditar. Na ressurreição somos convidados a meditar. Qual aspecto das nossas vidas precisamos? Qual aspecto das nossas exemplo do Cristo? Triunfar. Exemplo do Cristo. Qual é a morte que nos assola hoje? Qual é a morte que ressuscitemos com Cristo? Qual é a morte que ressuscitemos com Cristo? Para que o mundo encontre o sepulcro vazio, encontre o sepulcro, possamos nos apresentar gloriosos, nos apresentar gloriosos, os corações gloriosos, purificados de toda mágoa, de todo rancor, purificados de toda mágoa, de todo rancor, um bálsamo do perdão, um bálsamo do perdão, a nos lavar, a nos lavar, a nos lavar. Sim, Ele ressuscitou.
reconstituiu o próprio templo, reconstituiu o próprio no terceiro dia, reconstituiu o próprio no terceiro dia, demonstrando assim o pleno domínio sobre as leis da vida, demonstrando assim o pleno da morte sobre as leis da vida, demonstrando assim é Senhor, portanto, é Senhor, atingiu a plenitude, é Senhor da autorrealização, é Senhor da autorrealização, ressuscitemos, ressuscitemos com Cristo, ressuscitemos com Cristo, a luz do Cristo, ressuscitemos com Cristo, a luz do Cristo, ressuscitemos, a luz do Cristo, ressuscitemos, a luz do Cristo, ressuscitemos, olhemos para a cruz vazia, olhemos para a cruz vazia, olhemos para a cruz vazia, não vazia do Cristo, mas vazia da morte, não vazia do Cristo, e Ele ressuscitou e habita entre nós, e Ele ressuscitou e habita entre nós, e como Maria Madalena, e como Maria chorando, e como Maria chorando, Ele nos chama e nos indaga, porque chora, Ele nos chama e nos indaga, porque chora. Aqui estou, aqui estou, aqui estou. Ressuscitemos da morte, da dúvida, ressuscitemos sistemática, ressuscitemos que o tome em nós, que o tome em nós, possa dar espaço, a uma fé inabalável. Ressuscitemos da negação, ressuscitemos do vidro que nos habita, do vidro que nos habita, para a plena capacidade de assumir, para a plena capacidade de fé, para a plena capacidade de fé na vida, para a plena capacidade de fé no amor que tudo vence. Fé no triunfo da verdade, fé sobre toda iniquidade, sobre toda iniquidade. Sejamos sobre toda iniquidade, como Maria Santíssima, como Maria Doce, leais, até o fim. Até o fim, até o fim. A lealdade das mulheres a lealdade aos pés da cruz, a lealdade aos pés da cruz, no testemunho da ressurreição, no testemunho da ressurreição. Olhamos para a cruz, olhamos para a cruz. Olhamos para o sol que banha a cruz. Olhamos para o sol que banha a cruz. Vazia, vazia da morte. Vazia, vazia da morte. Mas plena, vazia da morte. Do Cristo, mas plena, do Cristo. Aquilo que a sua época representava, a sua época. Amor apresentava a sua época, a desmoralização, passaria a representar a vida, passaria a representar o triunfo sobre a morte, passaria a representar o triunfo. Que a cruz seja essa lembrança para todas nós, a cruz seja essa lembrança, o sacrifício necessário, seja essa lembrança, sacrifício da cruz. E não nos podemos furtar a carregar, e não nos podemos furtar a carregar, e não nos podemos furtar a carregar, e não nos podemos furtar a carregar. E do triunfo da vida sobre a morte, do amor, triunfo da vida sobre a morte, sobre o ódio, sobre a indiferença, sobre a morte,
sobre o ódio, sobre a indiferença, da sabedoria, sobre a indiferença, da sabedoria, sobre a ignorância, da sabedoria, sobre da prudência, sobre a insensatez, da prudência, sobre a insensatez, da prudência, sobre a insensatez, da fé, da prudência, sobre a fé na vida, fé na vida, sobre a descrença, fé na vida, sobre a descrença, do relativismo vazio, sobre a descrença, do relativismo vazio, sobre a descrença, do materialismo, do materialismo, do materialismo, a cruz como símbolo da redenção, como símbolo da redenção, da iluminação, da redenção, da santificação, da santificação, da realização última do ser, da realização última do ser, da realização última. Crucificados estamos, crucificados estamos, as nossas imperfeições, o madeiro infame dos nossos próprios pecados, infame dos nossos próprios pecados, infame dos nossos próprios pecados. Mas como Dimas, o chamado bom ladrão, mas como Dimas, o chamado bom ladrão, mas como Dimas, o chamado bom ladrão, reconhecemos, mas como Dimas, o chamado a natureza exata do Cristo, a natureza exata. Pedimos que o Senhor se lembre de nós, a natureza exata. Pedimos que o Senhor se lembre. Recebemos então a sua promessa, recebemos então de estar no paraíso celestial das nossas consciências, paraíso celestial, purificadas, redimidas, purificadas com Ele, purificadas com Cristo, purificadas com Cristo. O céu da consciência vence o inferno do ego. O céu da consciência vence o inferno, o cativeiro do egoísmo. O cativeiro do egoísmo. A ilusão da vaidade. A ilusão do apego. A ilusão do apego. A cruz, olhamos para a cruz. Vazia. A cruz, olhamos para a cruz. Mas plena de sentido, ressignificada, ressignificada. Jesus ressuscitou, triunfou sobre a morte, da incoerência, da hipocrisia, da incoerência, da hipocrisia, das aparências, da hipocrisia, das aparências, triunfou, da hipocrisia, das aparências, triunfou. Jesus é, das aparências, triunfou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, Jesus. Yeshua, 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 a cruz, sepulcro vazio, a cruz, sepulcro vazio. Sepulcro vazio. O Cristo glorioso, o Cristo vitorioso, o Cristo na loja de Deus, na loja de Deus, na loja de Deus, na loja. Recebamos essa luz do Cristo, recebamos essa luz do Cristo, recebamos no mundo.
tereis aflições, coragem, aflições, eu venci o mundo, eu venci a exortação, eu venci a prestação, estar no mundo, estar sem ser do mundo, estar sem perder a nossa identidade celestial, sem perder a nossa identidade celestial. De passagem sim, mas não a passeio. De passagem sim, mas não a passeio. Desapegados, mas não indiferentes. Desapegados, mas não indiferentes. Desapegados, mas não comprometidos. Desapegados, mas não amorosos. Pacíficos, não pacíficos, não pacíficos. A estupidez humana julgou ter vencido Cristo, julgou ter vencido Cristo, porque julgou ter vencido, não era capaz de compreender, não era capaz, é preciso muito mais coragem, não era capaz, para manter-se fiel ao Supremo Bem, até o fim, fiel ao Supremo Bem, para manter-se coerente à sua verdade, para manter-se coerente, para suportar as ofensas, para suportar o que triunfar na lógica do mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste. A sua realeza, portanto, era e é espiritual. Era e é espiritual. Bem-aventurados, bem-aventurados, os misericordiosos, os mansos, os pacíficos, os mansos, os pobres pelo Espírito, os pobres pelos os humildes, os pobres pelos humildes, os pobres pelos humildes, felizes, os que não sucumbem à lógica do mundo, os que não sucumbem à lógica do mundo, os que não sucumbem à lógica do mundo, aos que têm a eternidade, aos que têm a eternidade, as suas escolhas, as suas escolhas. É preciso mais coragem para silenciar verdadeiramente, para silenciar o irmão mais doente, para silenciar o irmão mais ignorante, silenciar o irmão mais espiritualmente, do que em revidar a ofensa com a ofensa, a ofensa com a ofensa, a ofensa. Não buscar a aprovação alheia, não buscar o triunfo do homem, não buscar o triunfo mundano, egóico, mundano, limitado, mas a vitória sobre si mesmo, mas a vitória silêncio, a vitória da integridade psíquica, da lealdade a Deus, da lealdade ao sagrado. Só os fortes podem silenciar, só os fortes podem silenciar ante o absurdo. Só os fortes podem silenciar. É preciso força tremenda para perdoar aqueles que são instrumentos, para perdoar aqueles que são instrumentos do nosso sofrimento, são instrumentos do nosso sofrimento. Perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem, perdoa-lhes,
Perdoa-lhes, pois o que fazem. Perdoa-lhes, pois o que fazem. Perdoa-lhes, pois o que fazem. A capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar. É o ápice. A capacidade de perdoar. É o ápice da capacidade de amar. Da capacidade de triunfar sobre a pequenez. Sobre a pequenez. Sobre a pequenez. E sob a luz do Cristo, e sob a luz da sua ressurreição, sob a luz da sua ressurreição, sob a luz da sua ressurreição, ressentimentos, mágoas, ressentimentos, mágoas, ressentimentos, mágoas, culpas, lamentos, equívocos, equívocos. Tudo se desfaz, tudo derrete, tudo se desfaz, tudo derrete, tudo se desfaz. Tudo é rio e com o rio se vai e se esvai. Se vai, se irrita-se, se vai, se irrita-se, para que possa renascer, para que possa renascer um novo homem, a nova mulher, possa renascer um novo ser, a nova mulher, possa renascer o Cristo interior, o Cristo interior que nos habita. E nos aguarda silente, e nos aguarda silente. É hora de ressuscitar, é hora de ressuscitemos da morte, é hora de ódio da morte da violência, da morte da indiferença, da morte da indiferença. Da morte do materialismo, da morte do materialismo, da morte da idolatria, da morte da idolatria, idolatria ao que é efêmero, idolatria ao que está condenado a morrer. Idolatria, a beleza, a aparência, a beleza, ao poder, ao prestígio, ao poder, ao dinheiro, à juventude do corpo, a fama, a aprovação do mundo, a aprovação, tudo morte, tudo vaidade, tudo morte, de vaidade, de vaidade, de vaidade, loucura de vaidade, loucura, 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 ressuscitemos, olhemos o sepulcro vazio, olhemos o sepulcro vazio, o sol a iluminar, a ausência que é presença, a ausência que é presença, a ausência que é confirmação, a ausência que é do triunfo crístico, a ausência que é do triunfo da verdade, poder imbatível do amor, poder imbatível vence,
sem agredir, sem fazer sofrer, sem agredir, sem impor, sem fazer sofrer, sem interferir, impor, sem fazer sofrer. Vence, porque vence. Vence, porque é eterno, porque vence. Porque estará sentado na verdade. Porque estará sentado. E tudo aquilo que está alicerçado na verdade. Tudo aquilo que está alicerçado na verdade. Tudo aquilo que cedo ou tarde. Triunfa ou tarde. Triunfa. Porque esta é a lei. Porque esta é a lei. Porque esta é a lei. Tudo passa. Esta é a lei. Tudo passa. Tudo passa, menos a verdade. Tudo passa. Tudo passa, menos a verdade. Menos o amor. Tudo passa, menos a verdade. Menos o amor. Só ele sobrevive. Só ele sobrevive. Só ele sobrevive. A todos. Só ele sobrevive. A todos. Que é eterno. A todos. Que é infinito. Que é infinito. Que é real. Que é real. Que é real. Ressuscitemos com Cristo. Ressuscitemos da morte, da indiferença. Ressuscitemos da morte, da ilusão. Da morte, da ilusão. Da morte, da lógica mundana. Da morte, da lógica mundana. Da morte, da lógica mundana. Que nos impõe o que é sucesso. Que nos impõe o que é sucesso. Que nos impõe sucesso. É ser capaz de se olhar. É ser capaz de se olhar. É ser capaz de se olhar. É ser capaz de não temer. Estar com não temer. Não temer o silêncio. Não temer o alto. Isto é êxito. Isto é êxito. Isto é êxito. A integridade de consciência. A integridade de autonomia. A integridade em relação às circunstâncias. Em relação à identificação, que é imperecível, e a desidentificação, que é imperecível, e a tudo que é efêmero, que é imperecível. Céus e terra passarão. Céus e terra, mas a tua palavra não passará. Céus e terra, mas a tua palavra porque não foram apenas palavras. Céus e terra, mas a tua palavra não foram e são a verdade. Não foram e são a verdade. Testemunhadas. Testemunhadas. Seu testemunho sobrevive aos céus. Sobrevive, atravessa, triunfa sobre os modismos, triunfa sobre os sofismas, de momento a momento, alma palma, o amor crístico, alma palma, triunfa o amor terreno dos corações humanos, triunfa o amor terreno dos corações, até a grande vitória, a grande vitória ao reino dos céus, ao reino dos conscientes, ao reino dos governados, do amor, ao reino dos éticos,
Que assim seja. Que assim seja. Hoje, agora, sempre. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Filho e do como era no princípio, do Filho e do agora era no princípio, do Filho e do amém. Namastê. Namastê, graça e paz, da paz de nosso Senhor, graça e paz, Jesus Cristo, nosso Senhor, graça e paz. Passemos, Jesus Cristo, da morte, passemos a vida, da morte, passemos. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, então perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Pai, pois eles Lucas 23, Lucas 34, Lucas 34, perdoa-lhes, Pai, 34, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Com estas palavras memoráveis, com estas palavras, Jesus, o Cristo, palavras, Jesus, o Cristo, triunfou, Jesus, o Cristo, triunfou sobre todo escárnio, triunfou sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre toda impiedade, estupidez, sobre toda estupidez daqueles que encontravam-se profundamente desprovidos de recursos, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, o triunfo do Cristo, a capacidade de viver uma vida exemplar, a capacidade de viver uma vida do berço a capacidade de viver uma ao berço, a capacidade de viver ao berço, uma coerência absoluta, não somente pregou, absoluta, mas vivenciou, testemunhou, mas vivenciou as suas palavras, oferecendo a si mesmo as suas palavras como sacrifício, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, o triunfo sobre a lógica do olho por olho, sobre a lógica dente por dente, sobre a lógica do triunfo sobre uma moral, sobre a lógica do triunfo vazia, do triunfo vazia, incapaz de proporcionar plenitude aos corações, plenitude aos corações, triunfo sobre o ressentimento, sobre a vingança. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, então perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Pai, pois eles Lucas 23, Lucas 34, Lucas 34, perdoa-lhes, Pai, 34, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Com estas palavras memoráveis,
com estas palavras, Jesus, o Cristo, palavras, Jesus, o Cristo, triunfou, Jesus, triunfou sobre todo escárnio, triunfou sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre todo escárnio, sobre toda impiedade, sobre toda impiedade, estupidez, toda estupidez daqueles que encontravam-se profundamente desprovidos de recursos, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, para compreender a tua santa mensagem, o triunfo do Cristo, a capacidade de viver uma vida exemplar, a capacidade de viver uma vida do berço a capacidade de viver uma vida ao berço a capacidade de viver ao berço uma coerência absoluta, não somente pregou, mas vivenciou, testemunhou, mas vivenciou as suas palavras, oferecendo a si mesmo as suas palavras como sacrifício, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, tira o pecado do mundo, o triunfo sobre a lógica do olho por olho, sobre a lógica dente por dente, sobre a lógica do triunfo sobre uma moral, sobre a lógica do triunfo vazia, do triunfo vazia, incapaz de proporcionar plenitude aos corações, plenitude aos corações, triunfo sobre o ressentimento, sobre a vingança, o ressentimento sobre a vingança, o ressentimento, triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a ignorância, triunfo sobre a... Na ressurreição do Cristo, somos convidados a meditar, somos convidados a meditar qual aspecto das nossas vidas precisamos, qual aspecto das nossas vidas, exemplo do Cristo, triunfar, exemplo do Cristo, qual é a morte que nos assola hoje, qual é a morte que ressuscitemos com Cristo, qual é a morte que ressuscitemos com Cristo, para que o mundo encontre o sepulcro vazio, encontre o sepulcro, possamos nos apresentar gloriosos, nos apresentar gloriosos, com os corações gloriosos, purificados de toda mágoa, de todo rancor, purificados de toda mágoa, de todo rancor, um bálsamo do perdão, um bálsamo do perdão, a nos lavar, a nos lavar, a nos lavar. Sim, Ele ressuscitou, sim, reconstituiu o próprio templo, reconstituiu o próprio no terceiro dia, reconstituiu o próprio no terceiro dia, demonstrando assim o pleno domínio sobre as leis da vida, demonstrando assim o pleno da morte sobre as leis da vida, demonstrando assim é Senhor, portanto, é Senhor, atingiu a plenitude, é Senhor da autorrealização, é Senhor da autorrealização, ressuscitemos,
ressuscitou com Cristo, ressuscitou com Cristo, a luz do Cristo, ressuscitou com Cristo, a luz do Cristo, ressuscitou com Cristo, a luz do Cristo, ressuscitemos, a luz do Cristo, ressuscitemos, olhemos para a cruz vazia, olhemos para a cruz vazia, olhemos para a cruz vazia, não vazia do Cristo, mas vazia da morte, não vazia do Cristo, e Ele ressuscitou e habita entre nós, e Ele ressuscitou e habita entre nós, e como Maria Madalena, e como Maria chorando, e como Maria chorando, Ele nos chama e nos indaga, porque chora, Ele nos chama e nos indaga, porque chora. Aqui estou, aqui estou, aqui estou. Ressuscitemos da morte, da dúvida, ressuscitemos sistemática, ressuscitemos que o tome em nós, que o tome em nós, possa dar espaço, que o tome a uma fé inabalável. Ressuscitemos da negação, ressuscitemos do vidro que nos habita, do vidro que nos habita, para a plena capacidade de assumir, para a plena capacidade de fé, para a plena capacidade de fé na vida, para a plena capacidade de fé no amor que tudo vence. Fé no triunfo da verdade, fé sobre toda iniquidade, sobre toda iniquidade. Sejamos sobre toda iniquidade, como Maria Santíssima, como Maria doce, leais, até o fim. Até o fim, até o fim. A lealdade das mulheres a lealdade aos pés da cruz, a lealdade aos pés da cruz, no testemunho da ressurreição, no testemunho da ressurreição. Olhamos para a cruz, olhamos para a cruz. Olhamos para o sol que banha a cruz. Olhamos para o sol que banha a cruz. Vazia, vazia da morte. Vazia, vazia da morte. Mas plena, vazia da morte. Do Cristo, mas plena. Do Cristo. Aquilo que a sua época representava, a sua época. Amor representava a sua época, a desmoralização, a passaria a representar a vida, passaria a representar o triunfo sobre a morte, passaria a representar o triunfo. Que a cruz seja essa lembrança para todos nós, que a cruz seja essa lembrança, o sacrifício necessário, seja essa lembrança, o sacrifício da cruz. Que não nos podemos furtar a carregar, que não nos podemos furtar a carregar, que não nos podemos furtar a carregar, que não nos podemos furtar a carregar. E do triunfo, triunfo da vida sobre a morte, do amor, triunfo da vida sobre a morte, sobre o ódio, sobre a indiferença, sobre o ódio, sobre a indiferença, da sabedoria, sobre a indiferença, da sabedoria, sobre a ignorância, da sabedoria, sobre da prudência, sobre a insensatez, da prudência, sobre a insensatez, da prudência, sobre a insensatez, da fé, da prudência, sobre a fé na vida, fé na vida. Sobre a descrença, fé na vida, sobre a descrença, do relativismo vazio, sobre a descrença, do relativismo vazio,
materialismo, materialismo, materialismo. A cruz como símbolo da redenção, como símbolo da redenção, da iluminação, da redenção, da santificação, da santificação, da realização última do ser, da realização última do ser, da realização última. Crucificados estamos, crucificados estamos pelas nossas imperfeições, do madeiro infame dos nossos próprios pecados, infame dos nossos próprios pecados, infame dos nossos próprios pecados. Mas como Dimas, o chamado bom ladrão, mas como Dimas, o chamado bom ladrão, mas como Dimas, o chamado bom ladrão, reconhecemos, mas como Dimas, o chamado a natureza exata do Cristo, a natureza exata. Pedimos que o Senhor se lembre de nós. A natureza exata. Pedimos que o Senhor se lembre. Recebemos então a sua promessa. Recebemos então de estar no paraíso celestial das nossas consciências, purificadas, redimidas, purificadas com Ele, purificadas com Cristo. O céu da consciência vence o inferno do ego. O céu da consciência vence o inferno. O cativeiro do egoísmo. O cativeiro do egoísmo. A ilusão da vaidade. A ilusão do apego. A ilusão do apego. A cruz, olhamos para a cruz. Vazia. A cruz, olhamos para a cruz. Mas plena de sentido, ressignificada, ressignificada. Jesus ressuscitou, triunfou sobre a morte, da incoerência, da hipocrisia, da incoerência, da hipocrisia, das aparências, da hipocrisia, das aparências, triunfou, da hipocrisia, das aparências, triunfou. Jesus é, das aparências, triunfou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, eu sou. Jesus, Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. A cruz, sepulcro vazio, a cruz, sepulcro vazio. Sepulcro vazio. O Cristo glorioso, o Cristo vitorioso, o Cristo na lógica de Deus, na lógica de Deus, na lógica de Deus, na lógica. Recebamos essa luz do Cristo, recebamos essa luz do Cristo. No mundo tereis aflições, coragem, aflições. Eu venci o mundo, eu venci a exortação, eu venci a Cristo faz, Cristo faz estar no mundo, Cristo faz estar sem ser do mundo.
estar sem ser, sem perder a nossa identidade celestial, sem perder a nossa identidade celestial. De passagem sim, mas não a passeio. De passagem sim, mas não a passeio. Desapegados, mas não indiferentes. Desapegados, mas não indiferentes. Desapegados, mas não comprometidos. Desapegados, mas não amorosos. Pacíficos, não pacíficos, não pacíficos. A estupidez humana julgou ter vencido Cristo, julgou ter vencido Cristo, porque julgou ter vencido, não era capaz de compreender, não era capaz, é preciso muito mais coragem, não era capaz, é preciso para manter-se fiel ao Supremo Bem, para manter o fim fiel ao Supremo Bem, para manter-se coerente à sua verdade, para manter-se coerente, para suportar as ofensas, para suportar o que triunfar na lógica do mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é visto. A sua realeza, portanto, era e é espiritual. Era e é espiritual. Bem-aventurados, bem-aventurados, os misericordiosos, os mansos, os pacíficos, os mansos, os pobres pelo Espírito, os pobres pelo Espírito, os humildes, os pobres pelo Espírito, os humildes, os pobres pelos Espírito, felizes, felizes, os que não sucumbem à lógica do mundo, os que não sucumbem à lógica do mundo, os que não sucumbem à lógica do mundo, aos que têm a eternidade, aos que como parâmetro, as suas escolhas, as suas escolhas. É preciso mais coragem para silenciar verdadeiramente, para silenciar o irmão mais doente, para silenciar o irmão mais ignorante, espiritualmente, do que em revidar a ofensa, a ofensa, a ofensa. Não buscar a aprovação alheia, não buscar o triunfo do homem, não buscar o triunfo mundano, egóico, mundano, limitado, mas a vitória sobre si mesmo, mas a vitória silêncio, da integridade psíquica, da lealdade a Deus, da lealdade ao sagrado. Só os fortes podem silenciar, só os fortes podem silenciar ante o absurdo. Só os fortes podem silenciar. É preciso força tremenda para perdoar aqueles que são instrumentos, para perdoar aqueles que são instrumentos do nosso sofrimento, são instrumentos do nosso sofrimento. Perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem, perdoa-lhes, pois o que fazem, perdoa-lhes, pois o que fazem, a capacidade de perdoar, a capacidade de é o ápice, a capacidade de é o ápice da capacidade de amar, da capacidade de triunfar sobre a pequenez,
sobre a pequenez, sobre a pequenez, e sob a luz do Cristo, sob a luz da sua ressurreição, sob a luz da sua ressurreição, sob a luz da sua ressurreição, ressentimentos, mágoas, ressentimentos, mágoas, ressentimentos, mágoas, culpas, lamentos, equívocos, equívocos, equívocos. Tudo se desfaz, tudo derrete, tudo se desfaz, tudo derrete, tudo se desfaz. Tudo é rio e com o rio se vai e se esvai, se vai e se irrita-se, se vai e se irrita-se, para que possa renascer, para que possa renascer um novo homem, a nova mulher, possa renascer um novo ser, a nova mulher, possa renascer o Cristo interior, o Cristo interior que nos habita e nos aguarda silente, e nos aguarda silente. É hora de ressuscitar, é hora de ressuscitemos da morte, é hora de ódio, da morte da violência, da morte da indiferença, da morte da indiferença, da morte do materialismo, da morte do materialismo, da morte da idolatria, da morte da idolatria, da morte da idolatria, ao que é efêmero, idolatria, ao que está condenado a morrer, ao que está idolatria, a beleza, a aparência, a beleza, ao poder, ao prestígio, ao poder, ao dinheiro, à juventude do corpo, a fama, a aprovação do mundo, a aprovação, tudo morte, tudo vaidade, tudo morte, de vaidade, de vaidade, de vaidade, loucura de vaidade, loucura, 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 ressuscitemos, olhemos o sepulcro vazio, olhemos o sepulcro vazio, sol a iluminar, a ausência que é presença, a ausência que é presença, a ausência que é confirmação, a ausência que é do triunfo crístico, a ausência que é do triunfo da verdade, poder imbatível do amor, poder imbatível do amor, sem agredir, sem fazer sofrer, sem impor, sem fazer sofrer, sem interferir, impor, fazer sofrer, vence, porque vence, porque é eterno, porque vence, porque estará sentado na verdade, porque estará sentado, e tudo aquilo que está alicerçado na verdade, tudo aquilo que está alicerçado na verdade,
cedo ou tarde, cedo ou tarde, cedo, porque esta é a